Segunda semana da Quaresma, quarta-feira, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. No terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus respondeu: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu: Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles pelos quais ele os preparou. Mas os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o seu servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida como um resgate em favor de muitos. Amados irmãos e irmãs, nós temos 3 partes neste trecho do Evangelho que acabamos de escutar. A primeira delas é a discussão incessante que há entre os discípulos e o anúncio da paixão. A morte que Jesus irá sofrer, a maneira como será e a não aceitação dos discípulos. Essa morte já se torna um pré-anúncio da graça de Deus, da manifestação que Deus fará na vida de cada um dos discípulos. Ele gera aquele fato da transfiguração que escutamos no domingo. Jesus antecipa a glória da ressurreição para que os discípulos não tenham medo da morte. O anúncio da paixão causou isso, o medo da morte. O segundo trecho, nós escutamos a mãe dos filhos de Zebedeu querendo lugares de honra. Entende o reino de Deus de uma maneira diferente. O reino de Deus se consolida no ato da cruz. Quem está do lado de Jesus na cruz, como nós acompanhamos pela tradição evangélica? São 2 ladrões, um que arrependeu-se, outro que se encheu de orgulho. Esses o Pai revelou. Então, quer dizer, mostrou a condição extrema do amor e da misericórdia. Não existe pecado grande, pecado pequeno, mas existe uma misericórdia de Deus que é imensa e consegue abarcar a todos. É nessa misericórdia que participamos do seu amor. No terceiro trecho, nós encontramos a luta por aqueles que querem ser os maiores no reino de Deus. Essa realidade do amor maior torna-se o serviço. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Acompanhe esta graça de ser servo. A nós também é colocado este desafio, esta dimensão da vida, essa dimensão de nossa história. Possamos então experimentar também na nossa vida este amor misericordioso. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.